Como são esquecidos os falecidos? Santo Agostinho se queixava de que os falecidos são muito esquecidos. Realmente, vai-se logo a memória dos defuntos com os últimos dobres do sino e as derradeiras flores lançadas sobre a sepultura. Quando falecemos, partimos para aquela região que a Escritura chama de terra oblivonis, a terra do esquecimento. Não tenhamos muita vaidade nem ilusões. Seremos esquecidos. Quem se lembrará de nós alguns anos após o nosso falecimento? Talvez uma lembrança vaga, uma evocação de saudade muito apagada. E como somos orgulhosos hoje, tanto nos fere a mágoa um esquecimento, mesmo que involuntário. Felizes os que se desiludem e se desapegam das amizades e vanglórias da terra antes que chegue a mestra e doutora da vida, a morte. Como se compadecem todos dos enfermos. Que carinho e solicitude e mil sacrifícios em torno do leito de um pobre doente que geme. Porém, veio a morte. Pranto, homenagens sentidas, flores, túmulos, necrológios e esquecimento. Hoje, afastam a ideia da morte como se fôssemos todos imortais. É mister esquecer os defuntos, deixá-los no túmulo, evitar esta preocupação doentia da morte e da eternidade. Morreu? Acabou-se. Vamos rir, dançar e cantar. Deixemos que a vida corra alegre e feliz. Não pensemos mais na morte e muito menos em mortos. Não é assim que fala e age o mundo louco e materialista de hoje? Ai, como são esquecidos os mortos! O materialismo estúpido não compreende nem a beleza, nem a consolação e o culto da memória dos mortos, como o tem a Igreja Católica. Para nós, eles não morreram. Mudou-se-lhes a condição de vida. Na sepultura, não se acaba para sempre o homem. Cremos no que dizemos cada dia o credo. Eu creio na ressurreição da carne e creio na vida eterna. A piedade para com os mortos é um ato de fé na vida eterna. Uma doce certeza de que nossos mortos queridos não estão perdidos para sempre ao nosso amor. Havemos de os encontrar um dia no seio de Deus. Como é doce, consolador e belo criar na imortalidade e esperar a vida eterna. Pois se cremos na vida eterna, cremos no purgatório. E se cremos no purgatório, oremos pelos nossos mortos. Requiem aeternam dona eis Domine. Dei-lhe, Senhor, o descanso eterno. Não sabemos então que é nosso próprio interesse orar pelos mortos? Um dia também iremos para o purgatório, e nas chamas do purgatório acharemos tudo quanto tivermos feito na terra pelos mortos. Vamos, pois, neste mês dos defuntos, missas, rosários, esmolas, penitência, orações fervorosas pelos nossos mortos queridos. Como são esquecidos os mortos! Exclama Santo Agostinho. E, no entanto, acrescenta São Francisco de Sales. Em vida, eles nos amavam tanto e, quem sabe, estão no purgatório por nossa causa. Nos funerais, lágrimas, soluços e flores. Depois, um túmulo e o esquecimento. Como são esquecidos os mortos! Tende compaixão de mim. Tende compaixão de mim. Tal é o gemido do purgatório, o gemido das pobres almas esquecidas. A Igreja, mãe carinhosa, nunca se esquece dos seus filhos, mesmo depois que partiram para as regiões da morte e da eternidade. Todos os dias, no altar, ela suplica: Memento. Lembrai-vos, Senhor,
dos vossos servos e servas que nos precederam com o sinal da fé e agora descansam em paz. E estes e a todos os mais que repousam em Cristo, nós vos pedimos, Senhor, concedei lugar de refrigério, luz e paz. Que tocando a lembrança da Santa Igreja, nossa Mãe, em todas as missas que se celebram em todo o universo. Por que são esquecidas? Sufraguemos nossos mortos. Não os deixemos esquecidos sob qualquer pretexto comodista e de gente sem fé. O purgatório é terrível e para algumas almas é bem longo. Devemos ter compaixão e carinho por nossos entes queridos que a morte arrebatou. Ao céu chegam as almas só depois de longas e dolorosas purificações. Não digamos de cada um que morre, já está no céu. Temos o costume de logo canonizar nossos mortos, dizendo, estão já no céu. E nem mais rezamos por eles, deixando-os esquecidos no purgatório. É uma ingratidão bem comum. No céu entram as pobres almas só depois de longas e dolorosas purificações. E quem sai desta vida tão santo ou perfeito que não mereça o purgatório? Nunca deixemos de rezar, e muito e por longo tempo, pelas almas de nossos mortos queridos. Há pobres almas destinadas a um longo sofrimento nas chamas expiatórias. Só Deus sabe o que elas padecem, enquanto seus parentes nem rezam, nem mandam oferecer por elas a Santa Missa, e repetem tranquilos, está já no céu. Disto teve receio Frederico Zanan, o piedoso apóstolo das conferências vicentinas. Lemos no seu testamento, não vos deixeis levar por aqueles que disserem, ele está no céu. Rezai sempre por aquele que muito vos ama, mas que também pecou muito. Ajudado pelas vossas orações, deixarei a terra com menos receio. Não nos iludamos com o purgatório. Seus sofrimentos são muito grandes, e é mister uma grande paixão, uma grande misericórdia para com os mortos. Esquecer os mortos sem sufrágios é doloroso, é de consequências tristes. Oremos pelas benditas almas. Vamos em socorro dos nossos pobres irmãos da igreja padecente. Vamos, levantai-vos, dizia São Bernardo, voai em socorro das almas dos defuntos, implorar a clemência divina pelas vossas lágrimas e gemidos. Intercedei por eles com vossas preces, satisfazei por elas com o sacrifício da Santa Missa. Resgatai-as por vossas esmolas aos pobres, por vossas boas obras. Abri-lhes as portas do paraíso. Combatamos estas duas causas do esquecimento dos mortos. A presunção, que diz, está já no céu, e comodamente não nos interessamos em sufragá-los mais. E falta de uma fé bem viva, no que seja o tormento do purgatório. Os deveres sagrados e esquecidos. Sim, bem sagrados e graves são nossos deveres para com os mortos. Temos obrigação de justiça e de caridade em sufragar os defuntos. Não bastam lágrimas, flores, coroas, homenagens póstumas. Tudo isso é mais consolo para os vivos que alívio para os mortos, dizia Santo Agostinho. Devemos, pois, socorrer aos defuntos, primeiro, em razão do parentesco e do sangue. Segundo, por gratidão aos benfeitores nossos. Terceiro, por justiça. E quarto, por caridade. Próximos, mais próximos de nós, dizia São Francisco de Sales, naturalmente são nossos pais. Não nos esqueçamos da alma de um pai querido, de uma saudosa mãe. Foram tão carinhosos e se sacrificaram por nós. Não estarão talvez no purgatório? Nosso amor filial os canonizou, logo depois da morte, e os colocou no céu. E talvez gemam e sofram no purgatório. Estão salvos, é verdade,
no seio de Deus, entre as santas almas. Porém, são terríveis os sofrimentos do purgatório. Santa Mônica teve o cuidado de recomendar a Santo Agostinho: meu filho, não me esqueças no santo altar. A igreja tem uma oração especial nas missas de defuntos pelo pai e mãe do sacerdote e que cada fiel pode repetir. Ó Deus, que nos ordenastes que honrássemos o nosso pai e nossa mãe, tende piedade, pela vossa clemência, das almas de meu pai e de minha mãe, e perdoai-lhes os seus pecados. Permiti também que eu possa um dia tornar a encontrá-los. Que tocante oração. Depois, a gratidão. Há de ser penoso e horrendo o esquecimento dos nossos nas chamas do purgatório. Não sejamos ingratos. Oremos por todos quantos nos fizeram algum benefício na terra. A gratidão não pode morrer à beira da sepultura de nosso benfeitor. Vai além. Corre em auxílio das almas do purgatório. E finalmente, deveres de justiça e de caridade. De justiça porque somos obrigados a orar por aqueles aos quais estamos ligados por laços de parentesco e de gratidão. E caridade. Não há, diz São Francisco de Sales, maior ato de caridade que orar pelos mortos. É um resumo de todas as obras de caridade. Lembramo-nos das pobres almas sofredoras do purgatório. Não temos criaturas que tanto amamos na terra e que hoje nos ferem o coração por uma saudade amarga? Ah, não bastam as lágrimas e as flores da sepultura. Isso é mais consolo para os vivos. O que aproveita aos mortos é o sufrágio. Santifiquemos nossa saudade pela caridade. Lembramo-nos que talvez gemam no purgatório os que tanto amamos. Por eles, mandemos celebrar o santo sacrifício da missa. Façamos algum ato de caridade aos pobres, uma comunhão ou um rosário de Maria. Texto escrito e organizado pelo Monsenhor Ascânio Brandão.